Olá, querido discípulo radical, a todos vocês que estão aí nesses 21 dias de propósito. Estamos juntos nessa guerra espiritual, nessa batalha por uma conquista que nosso Jesus Cristo já anunciou que é nossa. Quero começar essa palavra, mais uma palavra desse propósito que estamos instruindo a todos aqui nesses 21 dias através de vídeos e lições em textos. E lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus fala que absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e encontraram o seu propósito. Tudo começou em Deus. Eu quero falar hoje a respeito disso, a respeito do propósito da nossa vida, aonde isso começa. E essa é a lição de hoje. Tudo começa com Deus, tudo está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso, muito mais do que já está baseada essa geração numa cultura onde os seus sonhos pessoais, as suas realizações pessoais são o centro, nós queremos ir além, queremos ser responsáveis por formar uma geração que vai além disso tudo, que pensa além, que anda acima de um projeto meramente pessoal. Por isso, a primeira questão que você deve analisar é que o que está em questão aqui não é você, não sou eu, não começa em mim, não são os meus sonhos, não são as minhas realizações, não são os meus propósitos. O propósito da sua vida, da minha vida, é muito maior do que a sua realização pessoal, do que a sua própria felicidade. E se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, por que você está aqui exatamente nesse tempo, por que vivendo especificamente nessa época, já que Deus, na sua infinita grandeza, poderia ter feito você nascer em qualquer outra época. Eu sempre tenho dito isso. Você já imaginou isso? Parou para pensar? Será que tem uma razão? É só nascer, crescer, casar, fazer filhos e morrer? Isso é muito pequeno. Deus tem um propósito. E você deve buscar em Deus, muito mais do que reagir como a maioria das pessoas que resolvem especular. Por que será que eu estou aqui? E aí se envolvem com muitas questões, se envolvem com alguns projetos, dentro da própria igreja até, se envolvem com trabalho, se envolvem com muitas tarefas e se esquecem que a revelação plena, verdadeira do seu propósito de vida só pode ser encontrado em Deus. Tem que escavar o coração de Deus, tem que ter revelação do que Ele quer para mim, para você. Não é raso, não é superficial. Encontramos em Deus as respostas para isso. Encontramos em Deus, porque é no nosso Criador que podemos encontrar essas respostas, porque se foi Ele que nos criou como um proprietário, como um inventor de uma máquina, que quando criou ela ou criou qualquer equipamento fez o seu manual, assim também é o nosso Deus. Ele, somente Ele é quem sabe como devemos ser usados de uma maneira plena e perfeita. Somente Ele sabe como nós podemos nos comportar e como nós podemos viver de maneira intensa os nossos dias de vida, a fim de que na nossa carreira, no percorrer da nossa carreira, nós possamos alcançar o cumprimento do nosso propósito. Viver para isso. Não se trata de oferecer a você ou a qualquer pessoa uma autoajuda de 7 passos ou de 20 passos de como você vai viver a sua vida plenamente. Não se trata disso, mas se trata de encontrar em Deus, achar em Deus a minha carreira correta. Paulo disse isso: eu cumpri a minha carreira, como deve ser pleno, como deve ser uma realização extraordinária, saber que encontramos o sentido, saber que cumprimos a nossa carreira, chegar ao final da nossa vida e ver que teve sentido viver os anos que vivemos, que teve sentido discipular as pessoas que discipulamos, que teve sentido se submeter a uma visão, que teve sentido de promover uma revolução, não somente fazer parte de uma religião, de promover eventos e shows, mas de estar envolvido com algo nobre, sabe? Não se trata de encaixar muitas atividades em uma agenda, mas na verdade deve-se aprender o ensino pleno, que é a nossa vida ter sentido, ter propósito e se concentrar nesse propósito, viver para cumprir esse propósito. Então, não vamos ficar conjecturando, especulando, tentando achar na teoria ou em alguma filosofia como temos que viver plenamente do que Deus nos criou.
Então eu quero chamar a sua atenção para isso hoje, discípulo. Que você, nesses dias de jejum, encontre esse ponto de partida, que é Deus. A fonte é Deus. A gente tem que partir de Deus. A gente tem que encontrar em Deus. E Ele já revelou o seu propósito para nós. Eu não estou falando aqui de coisas que não existem. Eu não estou falando aqui de um plano que é inalcançável. A sua palavra, o seu chamado, a sua revelação no livro de Gênesis, a criação do homem e o primeiro diálogo de Deus com o homem, todos os seus 3 começos na Bíblia, o pedido do próprio Jesus Cristo quando encerra lá no Evangelho de Mateus dizendo e dando uma ordem a todos que eram seus discípulos para irem e se espalharem pelo mundo e pela terra, repetindo o que ele já havia dito a Adão, o que ele já havia dito a Noé, o que ele já havia dito a Abraão: me deem filhos, vão atrás de filhos, discipulem uma nação, conquistem a terra. Esse é o chamado de Deus para nós. Cumprir esse propósito é o que vai nos realizar. Caso contrário, vamos estar vivendo e andando pelos nossos dias, achando talvez que estamos vivos, baseados apenas na comprovação científica de que o homem está vivendo quando respira, ou quando caminha, ou quando tem as suas funções em perfeito estado. Mas não é desse tipo de vida que eu estou falando apenas. Eu estou falando de plenitude, eu estou falando de realização, eu estou falando de viver para cumprir um propósito. E que nesses 21 dias você encontre em Deus o seu propósito, você descubra a sua identidade, você saiba que Deus, antes de você pensar, Ele já pensava a nosso respeito. Ele já havia sonhado com a nossa carreira, com nossos dias nessa terra. Então, que a nossa vida, que a nossa caminhada seja para cumprir esse sonho de Deus, seja para atender tudo aquilo que Ele já havia pensado a nosso respeito. O propósito da sua vida cabe em um outro propósito maior do que o cosmos. E esse propósito foi Deus que planejou e sonhou para todos nós. Que esses 21 dias de jejum não sejam apenas dias de ficar sem comer, não sejam apenas dias de frequentar uma oração no templo, ou de cumprir uma agenda religiosa, litúrgica, de costumes, mas que sejam dias de revelação, que sejam dias que cada discípulo, cada líder, cada moça, cada rapaz seja levado a um romance com Jesus Cristo, para viver com Ele, para conhecê-lo, para se relacionar com Ele, para conhecer o coração dele e para assim viver o propósito para o qual Ele nos criou. Que essa palavra entre no seu coração e produza frutos, como todas as outras que os pastores têm compartilhado aqui. Nosso propósito nós encontramos em Deus, e que essa seja a nossa busca. Que Deus te abençoe e que nos outros dias de jejum a gente possa ainda mais ter revelação a respeito do que Deus tem sonhado para cada um de nós. Amém.